que exige da educação, enquanto o Estado mesmo, em termos do que ele promove para os seus cidadãos em termos de educação, formular uma nova forma de se debruçar sobre a obtenção de conhecimento e a busca por informações, que eu acho que os cidadãos ele está totalmente perdido ali. Então vamos pular para esse assunto. Então, peraí, segura aí, tá? Veloso, depois você fala como é que a gente protege o nosso bolso. A gente vai, assim, eu não vou seguir a ordem do relatório, não. Vocês me acompanhem aí, se vocês quiserem. Eu vou pular direto para o item 4. O Paulo está falando de regulação. E está o mundo em peso discutindo regulação de IaaS. É o quarto item que ele coloca no relatório, que está intimamente ligado, que o Ian Bremmer coloca no relatório, está intimamente ligado com a questão americana e questão das eleições gerais. Ele advoga que a regulação da IA está meio que fadada ao fracasso. Tá? E por que ela está meio que fadada ao fracasso? Porque ocorre, além de um movimento, ok, aconteceu e a generativa está aí, explodiu, elas se tornam cada vez mais evidentes, mas ele fala que os esforços de regulamentação vão vacilar, e elas vão vacilar porque, em parte, as empresas tecnológicas atuam para que isso aconteça da seguinte maneira: há um movimento de inércia, onde, após o primeiro estouro do interesse e da onda, há um refluxo de interesse. A gente já vê isso, inclusive, acontecendo nas conversas sobre inteligência artificial. Há um refluxo do interesse. A gente começa a normalizar o processo, a gente já começa a entrar em estado de aceitação, porque o ser humano sofre um choque e imediatamente ele aceita, né? Baixou um ET aqui, a primeira coisa ia todo mundo falar dos ETs, 2 dias depois as pessoas iam estar perguntando o que elas vão comer no jantar e falando, olha, tem um ET passando aqui na rua, e etc, etc. A gente tende, né, a nossa psique, nesse sentido, a gente se adapta a contextos de uma maneira muito, muito rápida, né, por uma questão de sobrevivência. E aí, após esse choque inicial, ela tá ensaiando um movimento que se chama de inércia, né? Porque a atenção dos governos ela é finita. Problemas pipocam e acontecem simultaneamente. E a IA deixa de ser a coisa atual. Então, a maioria dos líderes pode passar para outras prioridades que sejam politicamente mais relevantes. Sei lá, economia global, guerras, etc, etc. E essa urgência e priorização das iniciativas de governança da IA começa a cair no esquecimento. Por quê? Porque são compromissos difíceis de serem assumidos pelos governos. E as empresas de tecnologia começam a fazer o quê? Elas começam a ocupar esse vácuo, né? E, além disso, além da inércia, tem um outro fenômeno que se chama deserção. Quem está intervenindo na IA, que são principalmente governos e empresas que estão desenvolvendo, elas se estruturam abaixo da bandeira da governança com normas e proteções voluntárias. À medida que a tecnologia avança e esses benefícios começam a ficar mais evidentes, os interesses comerciais começam a se desvincular disso daí. Então, essa questão das IAs das inteligências artificiais, serem perdão, não pode falar palavrão no YouTube, serem um baita de um problema dentro da economia, dentro da geopolítica, principalmente por causa das eleições, pode, muito provavelmente, na visão do Ian Bremmer, significar que nós entramos em um regime de aceitação. E esse vácuo faz com que fique mais perigoso ainda esse processo. E eu tenho sentido isso. Eu tenho sentido nas empresas com as quais eu tenho conversado, com as pessoas com as quais eu tenho dialogado, esse sentimento de normalização. A coisa está entrando em momento de ongoing. E aí é onde reside o perigo. Então, a gente tem um duplo problema aí. A gente sabe do impacto das inteligências artificiais dentro de cenários políticos eleitorais, mas a gente começa a normalizar não a ideia de que haja que esse impacto seja eticamente aceitável. Você começa a rolar um cansaço, começa a rolar desinteresse. A nossa atenção ela é muito fragmentada. E nesse processo, nesse vácuo, as empresas voltam a retomar um espaço que talvez elas não deveriam. Paulo, Veloso,
vai para vocês. O que vocês acham disso aí? Eu acho interessante da regulamentação, né? Essa questão da regulamentação. Vamos dizer que os Estados Unidos, ou que a Alemanha, algum país fosse assim, vamos botar os Estados Unidos, até aliado a essa questão de geopolítica, né? E ele começa a traz os maiores cientistas, especialistas, tudo, começa a fazer uma regulamentação muito interessante, fala, pô, assim vai ficar legal. Só que isso vai travar o desenvolvimento. E aí? Toda a parte também de IA tem a ver também com o desenvolvimento também de defesa, de espionagem, de hacker e tudo. Se eles começam a botar freios e travas ali, a China vai correr solta. E aí? Como fazer isso que eles acham que é possível? A gente, nesse momento, fazer uma regulamentação mais forte, eu acho que eles não teriam interesse em fazer. Eles têm ali contatos ali com as maiores empresas, eles tentam ali ver até onde cada um ali consegue pisar, entende que eles têm uma certa ética ali, alguma coisa, mas que, na verdade, eles querem mais que desenvolva justamente para eles terem essa proteção daí, porque se começar a travar o desenvolvimento, pode ser que o player ali, nessa guerra fria de tecnologia, que eu queria comentar mais à frente, pode ser que ele deslanche e aí vai sofrer uma fragilização. Talvez um ataque para quebra de um sistema financeiro, defesas aéreas, enfim, rastreamento, enfim, todo esse tipo de coisa daí. Então, é muito sensível. Eu não sei como resolver. Boa. É isso que, no fundo, é isso, né? Os interesses comerciais, no fundo, eles vão drivando. Paulo, qual é a tua opinião? Enquanto isso, eu vou trazer comentários aqui para a gente poder também dialogar, que tem gente participando. Perfeito. Olha, eu vou nessa linha do Veloso, ele falou do termo nova Guerra Fria, e é exatamente isso que a gente está vendo. Quando a gente pensa na IA, ela não é só mais uma tecnologia, né? É uma tecnologia decisiva para a nova economia do século XXI. E a nação que dominar essa tecnologia, que conseguir implementar ela da forma mais eficiente, vai ganhar a corrida. E, atualmente, essa disputa bilateral que está ocorrendo entre a China e os Estados Unidos visa estabelecer, ao mesmo tempo que ocorre essa corrida, determinadas regras. Para quê? Para que a gente não tenha, durante o processo de implementação, problemas éticos e potencialmente bastante sensíveis em diversos âmbitos da nossa sociedade. A gente está falando da questão política norte-americana agora na pauta anterior, e as ameaças imediatas no estado da arte que a IA se encontra atualmente é justamente emular técnicas algorítmicas de redes sociais como Facebook, Instagram, a gente viu de Cambridge Analytica em um nível mais refinado. A gente lembra aí das deepfakes, que é a capacidade das IAs criarem avatares hiperrealistas e disseminarem desinformação. Sobre a questão específica da regulamentação, o próprio relatório diz que, em termos ideais, seria necessário você criar um órgão que seja similar ao que o IPCC é para o clima, para as mudanças climáticas, que consiga fazer avaliações recorrentes sobre os parâmetros de desenvolvimento da IA a nível global, mas, ao mesmo tempo, você tem disputas entre players que geram conflitos de interesse. O que o Veloso disse sobre como você faz uma regulamentação, ao mesmo tempo, sem prejudicar todo o ecossistema de desenvolvimento. Como que você regula sem matar a inovação? Mais do que isso, como você estabelece qual que vai ser o padrão de inovação que vai ser guiado por essas diretrizes de governança? Por um lado, você tem o ideal de governança de desenvolvimento de IA, que é pelo olhar do modelo chinês. E, por outro lado, você tem o olhar norte-americano. Há uma disputa em querer implantar esse olhar nas diretrizes internacionais de governança da IA, porque isso flexibiliza ou torna mais rígido, para um lado, seja o norte-americano, ou seja o chinês, a estrutura do modelo que está sendo consolidada hoje, em termos de inovação na IA. Então, em termos privados, para finalizar, é pior ainda, porque você tem atualmente uma infraestrutura que não segue necessariamente nenhum modelo de governança, porque eles estão sendo estabelecidos agora, e há o temor de que essas empresas elas tenham que remodelar todo o seu modelo de negócios
para se pautar dentro dessas novas regras. Então, assim, é uma equação extremamente difícil, demorada, e que é urgente e necessária, porque a tecnologia ela tem uma velocidade exponencial, né? A inovação ela tem uma escala exponencial, mas a regulamentação ela é linear. Então, existe cada vez mais um abismo aí crescendo, enquanto a gente tenta... A internet foi mais ou menos assim, né? A gente demorou muito para ter essas questões de reconhecer crimes cibernéticos, como no nosso código, enfim, acho que isso, infelizmente, acontece. Quando a tecnologia vem e demora um pouquinho, eu espero que a IA não demore tanto assim, que dê tempo da gente correr atrás de qualquer estrago, né?